tenho um colaborador que demora demais para fazer as tarefas dele. O que fazer? Será que é falta de clareza? Será que é falta de conhecimento? Será que é falta de vontade? A pessoa fica fazendo corpo mole? Vamos falar sobre todos esses tópicos aqui e eu quero trazer, obviamente, como conduzir e como resolver esse tipo de situação. Então bora lá? Antes de mais nada, quero me apresentar se você ainda não me conhece. Meu nome é Aline Decker, eu sou mentora de liderança para mulheres, líder da comunidade de líderes autênticas e desde 2020, 2019 por aí eu já produzo conteúdos gratuitos em diversas redes sociais. Agora, para começar esse vídeo, vamos começar do começo. Quando eu recebo essa pergunta de uma líder falando assim, Aline, eu tenho uma colaboradora, uma funcionária, uma empregada, seja, que demora muito pra me entregar uma tarefa. O que fazer diante dessa situação? Como que eu falo pra ela? Eu falo pra ela que ela tá demorando demais? Eu falo pra ela que ela tem que me entregar mais rápido? Qual que é o melhor jeito? Vamos lá. Toda vez que você tem uma situação, um problema, uma meta, querendo ou não, que você tá querendo entregar pro time, que você não consegue visualizar ela de uma maneira objetiva, temos um problema. Por que eu tô dizendo isso? O que é demorar pra entregar? Ou o que é entregar rápido? Quanto que é isso? É 10 minutos? É 1 hora? São 3 horas? São 2 dias? Uma semana? O que é demorar para entregar? Então, como eu não consigo responder de uma maneira objetiva, aqui de cara a gente já tem um problema. Eu vou trazer duas situações aqui. O cenário de que isso estava claro e a pessoa acabou só usando uma generalização na hora que ela foi fazer a pergunta para mim. E a opção de que isso não está claro nem para a líder, quem dirá para a colaboradora. Então, vamos começar falando sobre cada um desses tópicos, tá? Quando eu falo sobre esse lado de ter clareza, você já deve ter ouvido falar sobre a Meta Smart. Meta Smart é ensinada em tudo que é canto, já é batido pra caramba, só que mesmo sendo batido, a galera erra e cometem muitos equívocos com relação à Meta Smart. E basicamente é você ter uma meta que ela tem especificidade, né, o S de específico, ela é mensurável, ou seja, eu consigo tangibilizar ela de alguma maneira que eu sei quando eu atingir e eu sei quando eu não atingir. Ela é atingível, ou seja, ela é possível de ser alcançada, ela é relevante, ou seja, ela é no mínimo desafiadora, ela dá um friozinho na barriga pra gente buscar e alcançar, ela não tá tipo na mão assim super fácil. E por último, ela é temporal, eu tenho um prazo limite. Então muitas vezes a temporalidade é que torna a meta mensurável. Eu falei sobre a meta Smart porque, por exemplo, se eu tenho um colaborador e eu quero que ele me entregue uma determinada demanda, se eu tenho uma exigência de um tempo de produtividade, esse tempo de produtividade, ele precisa ser smart, ele precisa ser específico, ele precisa ser mensurável, eu preciso saber quanto que eu espero dessa pessoa, ele precisa ser atingível, isso aqui é muito importante, e o atingível vai envolver muitos fatores que a gente vai falar sobre isso, precisa ser relevante de alguma maneira que gere algum tipo de desafio, mas que seja fazível, e temporal também, ou seja, eu preciso de um prazo, eu preciso de um até quando, e assim por diante. Então aqui de cara a gente já vê um grande problema que tem nessa questão de demorar demais, ou querer que faça alguma coisa mais rápido. Esse é o primeiro tópico. Aí você pode me dizer, mas Aline, isso está claro. Eu já falei para a colaboradora, para o meu colaborador, que eu espero que ele me entregue em X tempo. Eu já falei isso pra ele, que eu espero que ele me entregue em 3 horas. Como fazer essa conversa, já que ele já sabe o tempo esperado e ele tá levando muito mais tempo do que isso? Então, se você já deixou claro pra pessoa exatamente o tempo que é esperado para ela entregar uma determinada tarefa e ela tá demorando mais, cabe a você chamar ela para um feedback. Nessa conversa, você vai chamar ela e vai falar, olha, fulano, eu tenho observado que essas últimas demandas de tal dia, tal dia, tal dia, ou X demanda que você tem entregue e tudo mais, você tem feito ela num tempo X, sendo que o nosso combinado é entregar em Y. O que tem acontecido? Eu quero entender um pouco mais, me conta. E aí você vai perguntar pra ela, o que houve? Tem alguma coisa acontecendo que tá atrapalhando de entregar esse resultado? Tá atrapalhando de entregar nesse tempo? Conversa com ela primeiro perguntando para você entender. Pergunta primeiro porque pode ser que tenha alguns desafios que ela precisa da tua ajuda, pode ser que ela tá tendo algum problema de computador, algum problema de sistema, algum problema de relacionamento com algum outro colega e que não necessariamente é uma culpa, uma responsabilidade direta dela. Claro que ela é a dona da tarefa, cabe a ela levantar a mão, pedir ajuda, cabe a ela dizer quais são os empecilhos, cabe a ela tentar resolver algum desses desafios, mas de qualquer jeito, nesse momento, vamos supor que ela é uma pessoa que ainda não foi treinada para isso, ela não sabe muito bem que ela pode ter autonomia para resolver problemas e assim por diante. Então você entende primeiro, de acordo com a resposta do colaborador, você vai atuar. Então pode ter alguns motivos que isso está acontecendo, pode ser às vezes falta de uma habilidade técnica, pode ser algum problema técnico no computador ou no material de trabalho que ela precisa para executar aquela tarefa, pode ser que ela esteja sendo interrompida muitas vezes enquanto ela está executando essa tarefa, pode ser que ela esteja com algum problema pessoal. Então entenda qual é a razão que está fazendo com que ela leve mais tempo e aí você atua a respeito disso.
E às vezes a razão pode ser que o processo não está claro para ela. Então, como ela não tem um processo definido que faz com que toda pessoa que execute esse processo chegue no resultado final no tempo esperado, está faltando treinamento para ela nesse sentido. Então, você vai atuar de acordo com a questão que essa pessoa trouxer. É importante você pontuar alguns impactos e assim por diante dessa atitude de não cumprir. Mas quando eu falo dos impactos, é mais no sentido de trazer a razão pelo qual você está tendo essa conversa e por que é tão importante ela entregar dentro do prazo. Isso é um momento onde você vende a ideia para que esse colaborador ele compre junto com você e não simplesmente pense, tá bom, vou fazer o que você está me pedindo, sabe? É mais nessa linha de raciocínio. Agora vamos supor que você esteja refletindo nesse momento e pensando, putz, Aline, mas eu nunca falei para a pessoa exatamente qual o tempo esperado para ela. Eu só tenho uma sensação de que ela está demorando demais. E eu não sei especificamente quanto tempo ela levaria para executar isso. Aí você vai fazer algumas coisas, que é o que eu vou te falar nesse exato momento, tá? Mas é muito importante você fazer esse exercício antes de ter essa conversa com a pessoa, porque senão você faz papel de palhaço. E assim, desculpa a minha sinceridade, mas não tem o que fazer. É tipo, quando você vai cobrar algo da pessoa que na verdade o erro é da própria pessoa que está cobrando, sabe? Não faz sentido. Então não adianta eu chegar pra pessoa e falar, olha, eu preciso que você seja mais rápida. Tá, mas rápida é quanto? O que eu preciso pra ser mais rápida? Qualquer coisa nesse sentido. Pode até ser que dê uma certa melhora. Mas, cara, se você tem uma pessoa do outro lado que ela tem um senso crítico apurado, uma pessoa que ela realmente se importa com o resultado e se importa com a empresa como um todo, ela vai fazer algumas perguntas e você precisa estar preparada para isso de alguma maneira. Sendo assim, eu trago a sugestão para você de que, primeiramente, você precisa entender qual que é um prazo realista para entregar essa determinada tarefa que está sendo exigido desse colaborador. Você pode, por exemplo, monitorar o tempo de entrega desse colaborador e dos outros que fazem essa mesma tarefa, para ir medindo realmente quanto tempo é levado para fazer esse tipo de trabalho. Você pode pedir para a própria pessoa registrar, se é só ela que executa aquela tarefa, por exemplo, para a própria pessoa ir registrando quanto tempo ela leva todas as vezes que ela executar, e aí a gente vai ter uma certa média de quanto tempo se leva. Você pode também sentar com a pessoa e ver como que é o processo dela para executar essa demanda, e aí ali você pode trazer sugestões com base no seu senso crítico de como que você pode ajudar a ser mais rápido esse processo, como às vezes uma ferramenta, uma automação, uma inteligência artificial, ou até um jeito diferente de executar a tarefa pode reduzir esse tempo. E uma quarta forma que eu recomendo, caso você não tenha parâmetro nenhum e não queira ficar refém só do tempo que esse colaborador leva para executar essa tarefa, você pode conversar com outras pessoas de outras empresas, fazer o famoso benchmarking com pessoas do cargo, mesmo cargo que essa pessoa tem hoje na sua equipe. Ou não necessariamente o mesmo cargo, mas uma pessoa que faz exatamente a mesma função que ela faz, e perguntar para algumas dessas pessoas, não para uma só, por favor, senão você vai ser enviesada. Perguntar para algumas dessas pessoas quanto tempo elas levam para executar aquela mesma tarefa, aquele mesmo comportamento que tem que ser executado no dia a dia. Com base nisso, você vai ter uma média. E eu vou te dar um exemplo da minha experiência, tá? Eu tinha algumas pessoas que editavam vídeo na minha equipe, e cada tipo de vídeo leva um tempo diferente para editar. E aí o que a gente começou a fazer? Primeiro, monitorar o tempo de cada pessoa, né? Quanto tempo ela leva para executar cada tarefa. Isso já é algo que eu coloco para todas as pessoas da equipe fazerem, não é uma coisa que acontece entre uma ou outra pessoa. Realmente todo mundo da equipe precisa monitorar quanto tempo leva para fazer todas as coisas. Em alguns momentos eu fazia uma rotação de atividade dentro das pessoas do setor do audiovisual, né, do setor de vídeo. Então, por exemplo, uma pessoa que tinha o hábito de editar sempre um determinado vídeo para o YouTube, eu botava uma outra pessoa para editar esse vídeo e ela para fazer outra coisa, né? A gente chamava isso até de intercâmbio. Ali eu começava a ver quanto tempo essa outra pessoa passou a levar a fazer aquele vídeo, assim como eu monitorava essa outra tarefa aqui. Ali eu tinha alguns parâmetros e médias de quanto tempo isso acontecia. E aí, além disso, eu fui conversar com outros editores de vídeos e videomaker para entender quanto tempo eles levavam em média para editar um determinado vídeo. Tudo isso eu conseguia levar para a equipe ou uma meta do tipo, olha, isso daqui é possível. Vamos trabalhar para ver se a gente consegue chegar nesse resultado, para ver se a gente consegue chegar nessa produtividade. Ou eu descobria que a minha equipe era altamente produtiva comparada ao restante do mercado. Então esse é um tópico muito, muito, muito interessante de você ter parâmetro para você poder avaliar o seu time, saber se realmente eles estão entregando no tempo adequado ou se não estão entregando no tempo adequado e precisa melhorar. Tendo tudo isso em mãos, você consegue ter uma certa de uma meta para você estabelecer. E lembra, a meta ela precisa ser smart, como eu acabei de falar. Então vamos supor que essa pessoa que fez essa pergunta é uma colaboradora que precisa entregar toda semana uma tarefa que na meta ela deveria levar 3 horas, mas ela está levando 5. Aí, depois que você tem esse número em mãos, chama essa colaboradora para conversar. E como ela não sabia, aí vem um ponto muito, muito, muito importante. Como ela não sabia qual era o resultado antes, né, o que era esperado dela antes, não adianta você chegar para ela e falar assim, fulano, olha só,
eu espero que você me entregue em 3 horas o que você está entregando em 5. Então você está me entregando abaixo do esperado, a sua produtividade não está boa. Não adianta eu cobrar isso da colaboradora, sendo que eu nunca tinha falado para ela isso antes. Então quando você vai levar uma proposta que é algo novo, e algo que você vai lançar, inclusive, um certo desafio para ela, eu gosto muito de levar nessa perspectiva de que estou dando um desafio mesmo para a pessoa. Então eu vou chegar e falar assim, Gabriel, olha só, eu tô te chamando aqui porque eu quero te propor um desafio. Que desafio é esse? Eu tenho monitorado suas atividades, tenho monitorado o seu desenvolvimento, conversei com algumas pessoas do mercado. Eu quero te propor o desafio para a gente conseguir entregar tal demanda que você tem levado hoje 5 horas em 3. Eu sei que parece desafiador, tá? Eu já analisei isso, eu sei que parece desafiador, mas eu sei que é possível, porque eu conversando com outras pessoas do mercado, eu entendi que isso é possível, mas agora eu quero que a gente juntos trace um plano para ver o que é necessário para chegar nesse resultado. A gente vai dar um tempo, né, para isso acontecer, não vai ser do dia para noite, fica tranquilo com isso, mas vamos entender agora o que pode estar faltando para chegar nesse resultado. Então você pode perguntar para ele o que você acredita que está faltando para você conseguir entregar em 3 horas. Aí ele vai falar, putz, acho que falta um conhecimento, acho que falta uma ferramenta, acho que falta isso. De acordo com a resposta que ele te der, você vai propondo um plano de ação com ele. Por exemplo, se ele falar falta conhecimento, você pode sugerir que ele faça benchmarking com as pessoas que você conversou antes ou até com outras pessoas do mercado para ele ir aprendendo com essas pessoas. Vamos supor que ele fale que está faltando algum tipo de foco, de que ele está sendo interrompido muitas vezes no dia a dia. Aí você pode conversar com as outras pessoas da equipe e fazer um acordo para que todas as pessoas foquem, para que as pessoas não se interrompam umas às outras, para colocar plaquinha de foco e coisas nesse sentido. Um outro tópico que pode ser visto nesse momento também é o fato de que quando você analisa várias pessoas da sua equipe entregando a mesma tarefa, só que sendo pessoas diferentes, você pode perceber que tem uma pessoa que tem uma produtividade maior e uma pessoa com uma produtividade menor. O que você precisa fazer? Quase que uma engenharia reversa para entender qual que é o processo, qual que é o fluxo que essa pessoa que entrega com uma produtividade altíssima ela tem feito, de maneira que pode ser treinada as outras pessoas também para entregarem no mesmo nível de produtividade. Então esse é um tópico bem interessante também quando você começa a monitorar, quando você começa a entender como é que é a rotina da pessoa e aí onde que isso vai levar a gente, tá? Falei de tudo isso, falei de como fazer a conversa, falei dessas hipóteses, onde que isso vai levar? Isso vai te levar, líder, para um ambiente onde você tem certeza se o seu time está realmente sobrecarregado ou não está. Como assim? Muitas vezes o time fala assim, nossa, a gente não aguenta mais demanda, precisa contratar. Mas se você parar para olhar, tem um monte de problema que está acontecendo, um monte de coisas que poderiam ser melhoradas, várias produtividades que poderiam estar melhores. E até às vezes quando seu chefe ou alguém da equipe, alguém, um outro líder de outro setor, enfim, chega para você e fala, olha, acredito que o seu time está com produtividade baixa. Você tem como mostrar que isso não é uma verdade, com base em evidências, com base em fatos, porque você foi atrás disso, se informou, entendeu que o seu time está tendo uma produtividade sim interessante ou que vocês estão trabalhando realmente para aumentar essa produtividade de alguma maneira. Então você fica munida com isso. Aline, onde que eu posso monitorar? Fazer com que o time registre essas tarefas. Você pode monitorar de algumas maneiras, eu recomendo 2, e as 2 juntas, tá? Não uma ou outra, as 2 juntas. Primeira coisa, a agenda, porque a agenda ela traz racionalidade. Quando você bota na tua agenda que você vai levar das 8 até as 10h30 da manhã para realizar uma tarefa, você sabe que não adianta você colocar alguma outra coisa ali, porque você não vai estar executando essa outra coisa. Você vai estar focado naquele momento executando aquela tarefa. Então assim você consegue saber se tua agenda ela cabe todas as tarefas que você tem para fazer, se não cabe e assim por diante. E a segunda forma é planilha de Excel, colocando qualquer tarefa, a hora de início e a hora de fim, e depois você consegue fazer uma soma e entender quanto tempo a pessoa está levando para cada coisa. Isso ajuda muito a gente a monitorar também hora extra dentro da equipe, tá? Agora me conta aqui se você já passou por esse desafio, se você é aquela pessoa que vive falando que o seu time não entrega dentro do prazo, que você está desgastada, que o seu time demora demais, só que você foi a primeira pessoa a não dar clareza pro time sobre isso. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, é só você se inscrever e ativar o sininho para você ser notificada de todos os vídeos que vão ser publicados aqui, que eu estou fazendo especialmente para cada um de vocês, tá? Beijo e até o próximo vídeo.